E eu claramente lembro disso, assim, na minha infância, eu não tinha referência de pessoas brancas, de pessoas negras, nas novelas, na televisão, personagens, filmes, desenhos, não tinha. Eu não tinha essa referência. E isso realmente fez questões, trouxe marcas pra minha autoestima de eu achar que não havia beleza em mim, não era bonito, que era feio, que não fazia parte do padrão. Porque eu sei que eu fui privilegiada. Eu tive o privilégio de estudar numa escola particular até a minha 8ª série. Depois de estudar numa escola pública de ponta e qualidade, que meu pai não poderia pagar uma escola particular que tivesse tanta qualidade quanto a escola pública que eu estudei. Sim. Até o meu ensino médio e depois fazer uma faculdade pública de medicina. Eu tenho plena consciência disso. Só que eu sou uma exceção, eu não sou regra. E eu tenho total consciência disso. E eu não posso achar que, por conta da minha trajetória de vida, que todo mundo poderia fazer isso. Porque não é todo mundo que poderia fazer isso. Não é a grande maioria, pô. A gente tem que... Eu sei, mas não é simples assim. Tem muita gente que também não quer, gente. Sim, mas ninguém tá dizendo que todo mundo quer. Mas sempre tem isso. Tem gente que não quer, tem gente que vai... que não quer. Tem gente que não quer. Tem gente que ganha lá o Bolsa Família e quer ficar no Bolsa Família. Com certeza. Tem gente que fala ali que quer estudar, mas quando tem muitas pessoas também, muitas pessoas que eu vejo, muitas pessoas que têm condição, que pode ali, que tá trabalhando, que tá em outros ambientes, pode melhorar e não quer. Quer ficar acomodado daquele jeito ali. Sim. Agora, o que não pode para mim é a gente querer generalizar que a sociedade em si, sendo que se você não tem uma estrutura, se você não melhora a base, lá em cima não vai ter, porque quem chega lá em cima é quem veio daqui de baixo. Porque a gente fala a sociedade é montada por pessoas que vêm do colégio público, quem veio do colégio particular, quem veio de todos esses lugares. Se a gente não fizer uma coisa que vai melhorar a escola pública, a escola particular, a criança, isso tudo que está sendo feito aqui embaixo o tempo todo, tudo que está sendo aqui embaixo vai sempre continuar a mesma coisa. Vai sempre continuar desse jeito. Todo mundo sabe. E todo mundo sabe, mas ninguém faz nada. Mas ali, as pessoas que estão... sempre paliativo. Tudo que tá fazendo aqui embaixo é sempre paliativo. Mas isso todo mundo sabe. Ninguém tá achando que é a solução. A questão é que a gente quer dar oportunidade pra quem quer. E quem não quer, pode ter cota, pode ter o que for. E a pessoa não vai, a pessoa não faz. Isso... E às vezes a pessoa estudou em colégio bom, tem oportunidade, o pai dá condição e a pessoa não quer também, não vai, pô. Então, tipo assim, é de pessoa. Mas só que tem pessoas que não têm condições, mano. E se você der uma oportunidade, essa pessoa querendo, ela vai sair. Ela vai conseguir. Pô, é só isso. Dá uma oportunidade pra essa pessoa que quer. Agora você imagina você querendo e não tendo oportunidade. Mas aí você tem que lutar muito mais. As pessoas que estão chegando, isso que eu tô falando, os próprios negros que estão chegando, não estão preocupados de chegar lá na frente, que a gente fala a sociedade. Pra mim, quando as pessoas ficam falando, eu acho muito estranho isso, as pessoas ficarem falando a sociedade, sendo que parece uma entidade, parece uma coisa, a sociedade. Não existe a sociedade, existem as pessoas que compõem a sociedade, que quando chegam lá, não estão mais preocupadas com aquilo que levou elas a chegarem lá. Não estão preocupados, porque as pessoas, os negros que estão lá em cima, quando você percebe os negros que conseguiram chegar na política, que poderiam fazer alguma coisa, eles não estão preocupados com o negro que está lá embaixo. Eles estão preocupados em se manter onde que eles estão. E aí é uma questão individual, né? Deles. Porque assim, aí, eu não sei de quem você está falando exatamente. Você está falando de políticos ou se você está falando de pessoas que ascendem socialmente. São coisas diferentes. Se você está falando de políticos... Porque as pessoas, elas podem se corromper ao longo do caminho. E aí não tem muito o que fazer, né? Se você escolheu aquele político ali pra você votar, porque ele tinha toda uma história, porque ele tinha toda uma luta, porque ele tinha todo um discurso, e ao longo do caminho ele se perdeu, se corrompeu, cabe a você perceber isso e numa próxima eleição não votar nele. Isso um político. Agora, se você está falando de uma pessoa que ascendeu socialmente, ela cresceu na vida e ela esqueceu de suas origens... Infelizmente, pode acontecer. Quando você fala de uma coisa, na questão da sociedade, você está falando de quem? Quando você fala da sociedade, você está falando do político ou está falando de uma pessoa que ascendeu socialmente? Depende.
Quando eu falo em questão de que das políticas afirmativas, eu falo da questão de políticas públicas. Quando eu falo de análise de sociedade, eu estou falando de estudos científicos. Quando eu falo como a sociedade é vista, eu falo de antropologia, eu falo de sociologia, eu falo de filosofia. Indivíduo, eu não tenho como controlar um indivíduo. Se amanhã você ficar rico, você é um homem negro. Se amanhã você ficar rico e você quiser simplesmente fazer uma cirurgia, embranquecer completamente, afinar o seu nariz, alisar o seu cabelo, morar na Europa, é um problema seu, eu não posso fazer nada a respeito disso. Entende? Tipo, isso não cabe a um ou a outro definir. Isso não quer dizer nada. Agora, a questão é que eu acho que a gente... Qual pode ser o nosso papel enquanto sociedade, enquanto pessoa? Trazer consciência racial. Isso é um outro ponto de valorização da pessoa negra. Então, eu, enquanto mulher negra, me valorizar quanto mulher negra, valorizar os meus traços, valorizar a cor da minha pele, valorizar o meu cabelo, valorizar as minhas origens e passar isso para os meus descendentes, para que a gente não se diminua, para que a gente não tente numa medida desenfreada se embranquecer, para que a gente não se sinta com uma autoestima tão abalada que tem essa grande necessidade de se parecer mais branca ao longo dos anos que vão se passando e que a gente consiga se reafirmar como sociedade. E aí, para isso existe... Isso aí é toda uma outra discussão que a gente ainda não entrou, que é uma questão, por exemplo, de você se identificar. E aí é uma questão de você se identificar em publicidades, de você se identificar em novelas, em filmes, de você ver atrizes que parecem com você, modelos que parecem com você. Isso é uma questão de princesas da Disney que parecem com você. Isso é toda uma questão que como mulher negra, existe uma coisa muito, muito grande, muito forte em relação a isso. Que é dito hoje em dia, discutido. Há um tempo atrás, e não tem muito tempo atrás, há menos de 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, ter um cabelo cacheado era dificílimo. Você não encontrava creme, você não encontrava shampoo, condicionador para cuidar do seu cabelo. Todo mundo alisava cabelo. Essa era a norma. Então, hoje em dia, a gente já tem muito mais valorização disso. Hoje em dia, você já tem muito mais identificação disso. E isso é enquanto pessoa. Você virar para uma menina negra e ela se identificar. E aí, isso é como... papel de pessoa numa sociedade. Isso aí é eu como indivíduo. Eu, hoje em dia, como indivíduo, entendo um papel que eu exerço. E até tem uma psicanalista que é brasileira, né, que estudava muito sobre isso, que chama Neuza Souza, e ela falava que você não nasce negro a priori, você se torna negro. E eu acredito nisso, porque a consciência racial é uma coisa que ela vem com o tempo. Eu não tinha consciência racial até eu entrar na faculdade. Eu tinha uma ideia de... Eu acreditava nesse mito da democracia racial. Eu achava que todo mundo era meio igual. Eu nunca tinha pensado muito sobre isso. Durante a faculdade que eu comecei a entender que existia diferença assim, que as coisas não eram exatamente como eu pensava. E aí eu comecei a entender. E hoje em dia eu entendo essa minha posição de mulher negra. Eu vejo isso quando, por exemplo, eu atendo uma menininha negra e ela sorri olhando pra mim quando ela me vê ali e sabe que eu sou a médica que vou atender ela e ela se espelha em mim. Isso aí, quando eu tô na igreja e tem uma menininha negra de cabelo cacheado e que ela chega perto de mim e fala: tia, eu também quero ser médica. E ela vê que é possível chegar lá porque ela nunca tinha visto um médico negro. Isso aí. Então, essa é a minha posição na sociedade. E de eu não me deixar abater por questões pessoais, que eu já sofri de racismo pessoalmente, e conseguir me afirmar na vida, não deixar que isso abale minha autoestima, e tentar me reafirmar principalmente para as próximas gerações. Se eu tiver filhos, se tiver para as minhas primas que estão à minha volta, que são negras também, para o meu sobrinho que vai vir, que pode ser negro também. Posições e profissões é importante ter negros para que espelhem outras pessoas a querer chegar lá. Porque se a gente realmente, se estiver só acostumado a ver pessoas de outra cor, acha que não é para ela. E eu claramente lembro disso. Assim, na minha infância, eu não tinha referência de pessoas brancas. De pessoas negras. Nas novelas, na televisão, personagens, filmes, desenhos. Não tinha. Eu não tinha essa referência.
E isso realmente fez questões, trouxe marcas pra minha autoestima de eu achar que não havia beleza em mim, não era bonito, que era feio, que não fazia parte do padrão. Isso era uma questão, era um ponto importante. Então, hoje em dia, a gente tem outras pessoas que já trabalham isso, livros infantis que trazem isso, escolas que debatem esse ponto também. E tudo isso é importante. Bonecas, não existia boneca que tinha... Eu não tinha boneca que tinha o tom da minha pele. Não. Quando eu era criança. E aí, às vezes, parece, mas bobeira, nada a ver. Isso importa. Isso importa. Eu acho que isso aí, nesse ponto, deveria vir da família. Deveria vir de um ponto, não só do que você vê na televisão, do que você vê no YouTube, ou que você vê na vida fora. Isso aí são coisas que quem deveria fazer isso aí, de melhorar a sua estima, independente de você branco, preto, azul, vermelho, deveria ser a família. Não o que a sua autoestima, o que você... Eu sei que nem toda família tem essa estrutura, nem toda família tem a base para fazer isso, mas quem tem que preparar o filho para o mundo não tem que ser a Disney, não tem que ser... A Disney quer vender. A Disney vai vender para quem eles são uma indústria. Eles não estão preocupados que se amanhã tiver todo mundo negro, eles vão fazer tudo para negro. Eles não estão nem aí. Se for a sociedade, eles forem vender, for toda branca, eles vão vender para o branco. Se a L'Oréal tiver que fazer... Antes era só para branco que comprava e todo mundo queria ser branco, eles não estão nem aí. Agora eles vão estudar porque o preto também está comprando. Eles não estão preocupados com que o preto quer, o que o azul quer, o que o outro quer. Quem tem que me preocupar com isso é a família. A família que tem que estar estruturada para preparar o filho para a autoestima, para preparar o filho para o mundo. Independente do que seja. Eu sei que nem toda família é assim, que nem toda família tem. A minha família não tinha essa estrutura, não tinha essa base, não tinha essa percepção. Não tinha. Mas eu não posso culpar pelo fato da minha família não ter tido isso ou a outra família não ter tido. Eu não posso culpar a Disney, eu não posso falar que a Disney tinha que ter a boneca branca. Eles vão fazer o que eles puderem para vender. Eles não estão preocupados se você está com a autoestima baixa ou com a autoestima azul, ou a autoestima isso ou aquilo. Se eles amanhã tiver se a grande parte da população tiver com muito dinheiro e for negra, eles vão fazer só boneca negra, eles não estão nem aí para boneca branca. Sim. Mas a partir do momento em que eu sei que existem famílias que não têm letramento racial para isso, eu sei disso porque eu vim de uma família que não tinha letramento racial para poder orientar nesse sentido, de poder posicionar e de poder... E eu falo disso num lugar de muito privilégio, até porque eu nunca sofri, enquanto criança, racismo claro. Tenho amigas que sofriam racismo de verdade, chamar de cabelo de bombril, porque você é feia, porque você é horrorosa, olha o seu nariz. E eu nunca sofri isso de fato, assim. Mas então, de não ter letramento racial para poder trabalhar isso em mim, eu, enquanto mulher negra numa sociedade, em uma posição de privilégio, eu me coloco nesse papel de fortalecer outras mulheres negras, de fortalecer outras meninas negras. Eu me coloco nessa função social. Porque eu acho importante, acho que elas precisam ser valorizadas, acho que elas precisam ser reconhecidas, acho que elas precisam se sentir vistas, acho que elas precisam se sentir acolhidas. E se elas vierem de famílias que não têm esse nível de consciência, que seja através de mim. Se elas encontrarem comigo em algum momento na caminhada delas, que elas possam encontrar um lugar de acolhimento, sim. Porque se eu tive o privilégio de entender isso em algum momento, se eu tive o privilégio de conseguir ter essa consciência em algum momento, e elas toparem comigo na vida delas por algum motivo, seja qual for, que elas possam encontrar em mim esse lugar, que elas muitas vezes não vão ter ali na família delas. Sim, com certeza. É óbvio que papel de educação e preparar é da família, mas nem toda a família, às vezes, não está totalmente composta, às vezes, se é só mãe, tem que trabalhar, e aí a criança
acaba sendo, de uma maneira ou de outra, tendo que encarar o mundo. E aí é aí que a gente... Então, assim, você tá falando de uma família bem perfeita, onde o pai e a mãe tá ali, onde não vem aqui... A família perfeita, não existe a família perfeita. Então, mas é isso que eu tô te falando, que não existe. Não existe e a aí, família perfeita, quando não é só a família que dá... da minha família não ser perfeita, eu não posso botar a culpa do que tá mas acontecendo. Ninguém tá falando ninguém tá falando de culpa, cara. Ele tá falando de melhorar algo que possa dar uma estrutura melhor, não é culpa. A gente não tá falando de assim, culpa. Eu tô no meio que... Eu não senti essa coisa. O que eu senti como negro foi fora do ambiente que eu trabalho. Do ambiente que eu trabalho não tem nada a ver com negro, com branco, com isso. O que tem a ver é com... você é capaz, você consegue fazer? Você é bom naquilo que você faz, como tem negros que estão em posições de liderança no nosso meio, como tem brancos que estão em posição de liderança. Mas assim, você é capaz? Você dá conta do recado? Você deu conta, não tem porquê. Você é filho de fulano, ou então você é branquinho, ou você é preto. Não tem isso. Tem o que você é capaz de fazer. Você é filho de fulano, então você... Tem, mas se ele não for capaz, ele não fica. Até fica, Você é filho do dono? Filho de ciclano? Filho do dono é uma coisa, vai. Filho do dono é uma coisa. Agora, filho do cara lá de baixo... Isso, agora só porque é pelo fato dele ser negro ou porque ele ser branco, eu vou te falar que eu nunca vi. Eu nunca senti isso. Não, você nunca passou por nenhuma situação de racismo. Diferente do que eu tô... Olha o que eu tô falando. Eu falei, dentro da profissão... Eu já falei que eu já sofri. Dentro de mercado, dentro de outra coisa. Isso aí é outra coisa. Eu tô falando dentro da minha profissão. Dentro da minha profissão, o que eu vejo fica quem é capaz. Pode, às vezes, alguma pessoa ter ficado lá, botou porque ele era aquela coisa toda, mas o tempo mostra que se ele não for capaz, ele pode ter... Muitas vezes acontece dele não ter sido capaz para estar naquela posição. Mas ele depois, com o tempo, ele se mostrou capaz para se manter. Agora, como teve gente que chegou lá e que não era capaz, ele chegou na posição e não conseguiu se manter. Uhum. E não conseguiu se manter. Agora, pelo fato de ser preto, de ser branco, de ser azul, de ser japonês, por ser africano, eu não senti. Dentro da profissão, eu não senti. Agora, fora daquilo dali, aconteceu comigo. Na real, eu caguei. Se eu tiver que reagir, eu vou falar, eu vou reagir de acordo. Se eu não tô nem aí, depende do dia que eu tô, depende de muita situação, e eu não tô nem aí, aquilo não abala nada a minha vida, não quero arrumar problema com nada daquilo dali. Se a pessoa tá com aquele problema, o problema é dela. O problema é da cabeça dela. O problema é ela que tem que se resolver. Não sou eu que vou resolver ninguém. Eu não quero mudar ninguém. Mas você entende que não é só porque não aconteceu com você que não acontece com outras pessoas. Eu não falei que não aconteceu comigo. Não, sim, mas você entende. Eu estou te fazendo uma pergunta. Entendo. Então, eu não estou falando que não aconteceu comigo. Muito pelo contrário. Eu acabei de falar. Ótimo. Eu acabei de falar que aconteceu comigo. Eu já entrei no mercado, o cara ficou dando atrás. Não estou falando dessa situação. Da sua situação que você está falando de serviço. Eu sou capaz, estou indo. Você ainda tem uma carreira longa. Então, se não aconteceu, calma, respira. Porque a gente não sabe o dia da manhã, pode acontecer. Aí você vê que... Por quê? Pelo fato da pessoa ganhar a posição que eu estou disputando por ele ser branco e eu ser negro? Não. Em qualquer situação. Você tá lá preto e negro e tá na situação que a pessoa de repente mais clara quer e te tentar te agredir pela tua cor racial, pela cor da tua pele. Me agredir? Aí não sei, entendeu? Mas assim, se a sua área não é uma área que isso importa, que bom. Sim. Né? Mas é isso que ele tá falando. Mas você entende que existem outras áreas que isso pesa. Isso. Tem áreas que pesam e tem áreas que não, porque muitas áreas são áreas que você tem que cumprir de maneira objetiva. Uhum. Aonde eu vejo que acontece muito disso, e às vezes também eu vejo muitas pessoas falarem que só não conseguiram porque é a percepção dela, porque ela é negra, porque muitas vezes tem um jogo, o que eu entendo hoje em dia, com um pouco de experiência que eu tenho no meio organizacional, porque tem um jogo tácito que as pessoas não sabem jogar. Branco, preto, muitas pessoas não sabem jogar. Aonde o preto consegue, o branco não consegue, porque o preto entendeu como que é o jogo. É você saber falar na hora certa, é você ficar quieto na hora certa, é você expor a ideia na hora certa, é você entender como que você tem que falar, é você saber a hora de falar, de você saber com quem falar, você saber como se expressar.
Aí as pessoas têm uma percepção que ela só não conseguiu, ela se acha mais capaz do que o outro e fala que não conseguiu porque é negro. E eu já vi pessoas ali na situação acontecer isso. E só que eu, como tô vendo aquele jogo ali que tá acontecendo, porque eu gosto de entender essa situação, a pessoa fala que não conseguiu porque é negro. Mas eu entendo, eu vejo de outra maneira. Eu vejo de situação de a pessoa, não vou nem falar que não conseguiu porque é negro, não vou conseguir porque ela se acha capaz, não vou entrar no mérito de negro ou branco, que ela se acha capaz, que aquela posição ela merecia, mas o jogo que ela jogou, o jogo que não está escrito, o jogo que não diz, que não está no descritivo de cargo, que é o dia a dia, ela não conseguiu, não conseguiu chegar naquele ponto. Agora, isso aí, muitas pessoas falam, isso aí eu não consegui porque eu sou negro e outra pessoa é branco. Não tem nada, muitas coisas não tem nada a ver com isso. Tem às vezes que as pessoas morrem pelo sincericídio. Ela acha que ela ser sincera, ela ganha com isso. Muitas pessoas acham que ela falando tudo que ela acha, que aquilo é correto. Mas no jogo organizacional não é assim que funciona. Você tem que saber falar na hora certa, você tem que ficar quieto na hora certa, você tem que engolir o sapo na hora certa, você tem que saber chegar. Você não é só porque eu tenho que ter o cabelo branco. Às vezes aquela posição que você quer, o cara está preocupado com dinheiro. O cara está preocupado só com o dinheiro que ele vai vender. Se ele acha que o seu cabelo grandão você não vai vender, ele não quer uma pessoa de cabelo grande. Se o público dele, que ele está vendendo, ele fez a pesquisa, ele acha que a maioria é branco, se ele vai botar um preto, a não ser se o preto for aquela coisa, e ele está num ambiente que não é dele, que não é para vender para ele, se o cara que está vendendo a população é branca. Então tem muitas coisas, um jogo, eu falo isso porque, do jogo tácito, porque eu vejo essa situação organizacional, eu sinto isso, e eu vejo ali, já vi disputas de pessoas capazes iguais, e a outra não conseguir, porque eu vi que o jogo que a outra estava jogando não é um jogo tático. Às vezes a pessoa fala, mas o outro conseguiu e eu não. Mas eu sei muito mais do que ele, meu currículo, olha só. Mas o que o outro está fazendo, e não estou falando que o jogo é uma coisa, que o outro fez uma coisa desleal, não. Não estou falando que o outro fez de uma maneira que não foi correta, ou que não foi... Não estou falando não. Mas o outro foi. O cara pediu, eu quero um copo. Aí o outro fala, não conseguiu o copo não. Aí o outro chega, eu não consegui o copo, mas eu consegui uma garrafa e eu falei com o cara, esse copo vai chegar tal dia. Os dois foram fazer a mesma coisa. Aí o currículo desse aqui, que falou que ele acha que só com o currículo dele ele ia conseguir, ele não conseguiu. Mas esse aqui mostrou proatividade, não conseguiu o copo. Esse aqui levou o copo, não conseguiu o copo, mas eu consegui uma garrafa que vai safar a gente agora por enquanto, e ele falou que o copo vai chegar daqui a 2 dias. Quando chegar o copo, eu troco esse daqui. Independente do que o outro é preto do que o outro é branco. Mas aí, em vez do preto fazer isso, não, quem fez foi o branco. Aí ele acha que ele é mais capaz e ele fala que o outro ganha mais do que ele por causa disso. Mas tem a ver com a proatividade, tem a ver com a assiduidade, tem a ver com disponibilidade, tem a ver com um montão de outras coisas. Mas eu nem tô falando disso, eu tô falando de quem... Tem gente... existe isso, óbvio, gente que vai dar desculpas para situações que ela passa. Mas tem gente que realmente sofre situações e aí... Sofre. E são dessas pessoas que a gente tá falando, né? E em relação ao racismo, não em relação ao trabalho, mas tipo, na vida, cada um vai reagir de uma forma. E que bom também que isso não te atinge pessoalmente, que você tem uma estima muito bem resolvida e que você segue sua vida e que você não quer, né, nem tomar nenhuma providência, ótimo, bom pra você. Mas isso não tira o fato de que é crime e de que as pessoas têm direito de denunciar sim e de que as outras pessoas não têm direito de fazer isso. Eu não tô falando que... Eu assim, igual eu citei o caso, foi o jogador do Santos que fez isso. Eu não tô falando que ele não pode, o cara falou que ele é preto, que ele é macaco, ele vai lá e denuncia. Isso é lei, ele tem o direito de fazer, como ele tem o direito de não fazer. Agora, o que para mim eu não concordo é ele me chamou de preto. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. O cara tá ganhando milhões. O cara tá na televisão. O cara é um cara desse tamanho. Ele que tem que procurar um psicólogo. Não é ele que tem que ficar na televisão chorando porque o cara chamou ele de preto. Se ele tá nesse nível de que qualquer pessoa, de qualquer lugar,
chega e abala ele assim, psicologicamente, ele que tem que olhar para ele no interior dele e ver qual é o problema que ele tem. Se qualquer um que pode chegar vai fazer isso aqui e vai destruir o dia dele, é ele que tem que procurar o interior dele e falar, ó, tô com algum problema. Não é falar que é a sociedade, que o negro, ou que o outro, ou que o branco, ou que o papa, ou que seja lá quem for. Se o cara fala, pô, que não seja negro, ele fala, pô, não gostei da cor do seu cabelo. Se aquilo acabou com o seu dia, é você que tá com algum problema. Que não seja sua cor do cabelo, que seja sua roupa. Pô, sua roupa hoje não tá legal. Pô, se falar isso pra mim, ou se falar pra outra pessoa que vai falar, caguei porque você tá falando, eu não tô nem aí, foda-se que você não gosta da minha blusa, que você não gosta. Eu acordei hoje, e como tem dia que eu boto uma roupa que não tem nada a ver com nada, e eu tô... Eu acho que isso acontece com todo mundo. Agora, se eu faço isso e a pessoa tem esse poder de destruir o meu dia, o problema não tá fora. O problema tá dentro. Eu acho que a gente tem que... Isso é um ponto também, né? De uma questão pessoal. Né? Isso assim... Tô falando de uma questão pessoal, sim. De que, tipo assim, de você não pode dar ao outro o poder de te atingir nesse nível. Eu acho que a gente tem que se fortalecer nesse ponto. Isso. Também como... Inclusive na questão racial. De que eu concordo, de que, assim... Eu sou uma mulher negra e eu tenho que estar bem o suficiente para que se alguém virar para mim e falar assim, você é horrorosa, seu cabelo é ridículo porque você é preta, mesmo que eu queira denunciar essa pessoa, que eu simplesmente vire para ela e denuncie e que aquilo não mude minha identidade, não fira minha autoestima profundamente. E realmente tratar isso em terapia, se for o caso. Isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Porque se a pessoa de fora, se qualquer um de fora tiver esse poder, o problema não tá fora. O problema tá dentro. E aí a gente volta para aquela questão também de que é por isso que a gente tem o mês da consciência negra, que para além de tudo se for assim, Roberta, a gente tem que botar um mês de um montão de coisa. Não é o mês de um montão de coisa. Se a gente for procurar de mês de coisas que a gente pode ter problema interno, a gente tem que botar um mês de um montão de coisa. Não é uma questão de problema interno, né? É uma questão de uma questão social maior. Então, de você cuidar de uma ferida que tem na sociedade, que é tratar uma questão que tem num âmbito maior, né? São de várias pessoas, de todo de toda uma sociedade que tem uma ferida junta, que é a autoestima da população negra, né? Que a gente já discutiu aqui. Então, é para você trazer também esses elementos positivos, né, da população negra, os pontos que são fortes, as coisas que são boas e que você exaltar, né? Grandes pensadores, é uma oportunidade de você exaltar grandes cientistas, fortalecer a história, que não é para acontecer só nesse mês, mas é uma possibilidade de reforçar numa situação. Assim como você, por exemplo, tem um Outubro Rosa. Não é para você tratar câncer de mama só no Outubro Rosa, mas é um mês que você utiliza para você trazer a memória e reforçar aquilo ali. O Novembro Azul, que é um mês que você reforça o cuidado ao câncer de próstata. Você só trata câncer de próstata em novembro? Não, mas você reforça aquilo ali, aquela ideia de que aquilo ali existe, de cuidado com aquela questão. Então, várias situações relacionadas a isso, né? Sim. Sou fã não, mas... Não, teve até agora um caso aí, um político, não sei de onde que era, não sei se vocês ficaram sabendo. Que ele foi atravessar a rua, ele também é preto, também com black assim. E aí o cara tentou atropelar, sei lá que o cara, ele que falou, né? O cara tentou atropelar ele voltou, o cara saiu do carro e chamou ele de negão, de não sei o quê, e começaram a brigar no meio da rua. Você viu o vídeo? O cara, não, viu o vídeo assim rapidinho, o cara sentou uma dendada, mas o problema é esse, brigaram. Agora estão querendo caçar a parada dele. Olha o vídeo, pô. Se você ver o vídeo, você vai ver que ele que saiu de lá de onde que ele tava e foi lá pegar o cara. Dois saíram do carro. Ele nem deixou o outro bater. Olha o vídeo. Eu vi, o cara queria se meter, ele falou, não, só eu e ele. Ele foi pra cima do cara e ainda apanhou, cara. Esse é o vídeo do Caroco. Pô, o que eu vi, de repente a gente não tá falando do mesmo cara. Eu acho que não é o mesmo cara, não. O vídeo que eu vi, o cara ele sai do carro,
Um carro sai, aí sai 2 caras, pega, bate um político, né? Que é um político black, de esquerda, de cabelo black. Aí sai ele sai do outro lado da rua, vai correndo, pega o garoto, bate no garoto. Acho que a gente não tá vendo a mesma coisa, são 2 coisas diferentes, não são? É a mesma coisa? Aí bate no garoto, o garoto tá do outro lado da rua, tava dentro de um local, aí bota os dois, depois o político e o outro cara sai e vai embora. Tá sendo caçado por isso. Porque não foi o garoto que foi até ele. Ele falou que foi legítima defesa, mas arrumaram o vídeo. O vídeo tá de trás assim e pega tudo. Aí eu vi o vídeo, não sei nada, quem é o político, não sei nada. Eu vi um videozinho pequenininho onde ele fala assim, foi pra cima e o outro ia, ele segurou, não deixou e o cara bate nele, dá um burrão. O vídeo total tem um vídeo de trás assim. O vídeo tá de trás. Mas ele não sai do carro? O cara não tentou... Não, foi o político que foi atrás do garoto. Pô. O garoto tava dentro do local e eles traz o garoto pra fora e bate no garoto. E o garoto não consegue nem reagir direito. Não bate não, pô, ele apanha. Os 2 bateram nele. Pode falar, pô. Bom, bora lá. São 2 ângulos. Nesse momento que o Rodrigo falou, foi o momento que começou a confusão. O rapaz trabalha em algum setor, e eu não sei direito essa parte. Ele foi sair com o carro e eles estavam atravessando. Então parece que meio que quase que encostou neles. Mas o vídeo mostra que não encosta. O rapaz saiu do carro, estacionou e foi para entrar pro trabalho. Os 2 atravessaram a rua e prensaram ele no canto e desceram a pancada. Tem esse vídeo. O que aconteceu? Depois pega outra câmera que parece que foi alguém filmando. E foi diferente. Sim. Que foi a que você viu. Sim. Uhum. O rapaz de azul começou a querer brigar. Isso. E o político falou assim, não, deixa comigo. Foi a hora que ele começou a chutar. E ele tomou Ele apanhou. Ele foi querer brigar, que ele mas o início da parada foi... O início foi ele que foi atrás do cara com 2. O Rodrigo viu uma parte, só que não viu o restante. Uhum. Eles viram outra. Então, quer dizer... Dependendo da situação, são 2 versões. 2 versões, exatamente. Mas quem começou? Quem viu uma parte, quem viu a outra. Quem começou, eu vi a parte que começou. Eu vi depois ele falando como que começou, né? Então, mas ele falou que foi legítima defesa, mas não foi. Mas o vídeo inicial mostra ele indo atrás do cara. É o que mostra a situação. Por exemplo, uma única situação vista de vários ângulos por várias pessoas tem várias versões. Entendeu? Agora, o outro, essa parte que você tá vendo já é mais do final. Eu vi mais o início. E vi ele dando a entrevista, que estão querendo caçar ele. Então, eu vi o início. O início é ele correndo atrás do cara, não foi o cara indo atrás ele pra bater nele. Então peraí, então foi quem que reagiu? Eu não sei. Nessa situação. Se eu vou atrás de você pra te bater, se eu atravesso uma rua, vai acontecer alguma coisa. Se eu atravesso a rua, eu como político, como que tem que no caso, vamos botar assim, eu deveria pensar com uma situação mais elevada, eu vou atravessar uma rua porque o cara quase me pegou de carro. Eu já nem faço isso como sem nada, porque isso aí é uma roleta russa. Você vai fazer um negócio desse, o cara pode ter uma arma, o cara pode... já não faria isso. Agora, eu como político, não vou nem entrar nesse mérito, vou botar pessoas, independente de ser político ou ser nada. Você chegou, atravessou a rua pra ir bater em alguém. Aí depois daquilo dali, a pessoa te bate, quem que foi o errado? Vamos deixar a justiça julgar. Mas eu vejo de uma maneira diferente. Independente de que seja de esquerda, independente de que seja de direita, eu não vou entrar nesse mérito. Não quero... nem quis saber qual era a posição dele. Ele é de esquerda. Eu vi que ele é de esquerda. Porque não tô falando isso, mas não vou entrar nesse mérito. Mas pelo fato dele já ter atravessado a rua, independente disso, dele já ter atravessado a rua pra ir pegar o cara do outro lado da rua, já começa a complicar pro lado dele. Já não é uma ideia boa. Agora, se o cara bateu nele, se ele vier me bater, eu vou bater nele também, pô. Sim, pô. Vou ficar parado ali. Seja lá quem for, pode ser o... Não gosto nem de pensar nessa situação. E aí, o que você tem mais aí? Não tem nada. Eu vou ler só um negócio aqui, olha só. População negra, pretos e pardas representam 56,4% da população brasileira, ou seja, mais de 120 milhões de pessoas. Educação, taxa de analfabetismo 6,9% entre mulheres negras contra 3,4% entre mulheres brancas. Ensino superior completo, 14,7% das mulheres negras têm diploma, contra 29% das brancas. Sempre o dobro, né? Mesmo com diploma universitário, pessoas negras ganham 26% a menos que pessoas não negras. Isso são fontes Fiocruz, DIEESE. Renda e trabalho, rendimento médio. Homens negros, R$
849. Homens não negros. Isso para mim, não negros é meio complicado. O que você é um homem não negro? É que inclui indígenas, amarelos, brancos. É porque nem todo mundo é branco, né? Aí tem isso, é amarelo? Tem amarelo. Tem amarelo? O pessoal que é japonês. Aí fala que é amarelo? É meio duvidoso esse critério de... Isso aqui é o DIEESE, tá? Não tô falando... Ele tá falando de... Não é duvidoso, é porque é do IBGE. Você pode ser negro, você pode ser branco, você pode ser amarelo. Não, sim, é porque é engraçado. Aí é não negro. Não negro. Porra, é complicado demais. Falar. O que você é? Eu sou um não negro. Não, você não fala. A pessoa não falou isso. Porra, ele é foda. A pessoa falou que ela é branca ou que ela é amarela. Porra, mas eu posso falar que eu sou louro, porra. Não, cara, você só não é negro. É porque mas você se enquadra em todas as outras opções, cara. Não dá, pra mim não dá. Pra mim é complicado. Profissionais brancos ganham 61,4% mais por hora do que pardos. Não sei de qual área que eles viram isso. 51% da população negra ocupada ganha até um salário mínimo. Mas tu acha que é mentira? Do quê? Você falou, não sei qual área que eles... Essa aí que você acabou de dizer, acha que eu não falo que é mentira, mas eu não posso falar que profissionais brancos, pra mim você tem que ser mais específico. Porque é muito abrangente quando você fala na situação dela. Profissionais, em qual área? Em qual local do Brasil? Em qual local? Porque isso tem muitas variáveis que numa pesquisa dessa ele bota, não são faladas. Por quê? Tem uma área que tem e tem uma área que não tem. Tem a área que faz desse jeito e tem uma área que não faz. Eu acho muito vago quando você generaliza e bota uma situação dessa no Brasil que tem 220 milhões de pessoas. É vago você falar isso. Uma pesquisa dessa tem que ser mais específica. Ela tem que falar com dados mais claros. Não estou falando que está errado. Não estou falando que, de repente, onde que ele pesquisou, é dessa maneira. Mas tem outros lugares que não é dessa maneira. Tinha que ter mais fontes. Tipo, você se pesquisou só em Porto Alegre, se pesquisou no Rio de Janeiro, se pesquisou em Curitiba. Isso. Mas provavelmente ele descreve, né? Então, mas quando você pesquisa... Mas quando você pesquisa na informação, assim, os dados... sai dessa maneira. Eu acho muito vago. Mas é porque você tem que ir lá na fonte, olhar a pesquisa que ele fez e lá ele tem que descrever o N, o local que foi feito, quem foi entrevistado, qual foi o método da pesquisa. Eu acredito que uma pesquisa dessa tem que ser feita no Brasil, né? Mas é no Brasil, mas em qual área? Em qual estado? Mas em todo o Brasil. Isso tá escrito aí, se você entrar, puxar, vai estar lá. Porque essas coisas... juntam os dados, deve ser de todo o Brasil, cara. Não vai ser só de uma região do Brasil. Deve ser, mas aí é muito vago. 51% da população negra ocupada ganha até um salário mínimo. Taxa de desemprego, 6,5% para negros, maior que a média nacional. 5,8% para mulheres negras, chega a 8%. DIEESE. Saúde, mortalidade materna, 68% das mortes por complicações na gravidez ou parto são de mulheres pretas ou pardas, contra 29% de mulheres brancas. Fiocruz. Pessoas negras enfrentam maior risco de violência obstétrica e menor acesso à orientação sobre parto. Violência. A maioria das vítimas de homicídio no Brasil é negra, segundo relatórios do Ministério da Saúde. Crescimento populacional e representatividade. Pessoas negras, pretos e pardos. 56,1% da população brasileira, mais de 116 milhões de pessoas consolidam-se como maioria no país. Crescimento populacional significativo. Mais de 15,2 milhões de novos habitantes negros do Brasil em 10 anos, de 2010 a 2023. Educação. A presença de negros no ensino superior aumentou 7,3% entre 2005 e 2015, reflexo das políticas afirmativas e maior acesso à universidade. Hoje, uma geração crescente de profissionais negros com diploma universitário ocupando espaço antes restritos. Empreendedorismo. Negros são maioria entre os empreendedores no Brasil. 52,7% dos donos de negócios são pretos ou pardos. O número de empreendedores negros cresceu 22,1% nos últimos 10 anos, passando de 13,1 para 16 milhões. Atualmente, há 14% mais empreendedores negros do que brancos no país. Liderança e mercado. A participação de negros em cargos de gerência e direção chegou a 33%, mostrando avanço na representatividade corporativa, embora ainda haja espaço para crescer. Isso é fato.
poder de consumo. A população negra movimenta cerca de 1,9 trilhão por ano no Brasil, mostrando sua relevância econômica e influência no mercado consumidor. E aí? O que vocês acham? Tudo de acordo com o que a gente falou. Ué, fiquei surpreso aí que a galera tá abrindo empresa, tá virando dono. Mas é porque tem muito meio. A gente tem uma porcentagem, tá dentro dessa porcentagem aí, cara. Estamos entrando, né? Mas também o perfil do emprego no Brasil mudou, né, nos últimos tempos. Existe muito microempreendedor. Sim. E muitas profissões agora também estão trabalhando por PJ, né? Tem muitos cargos, até mesmo na área de TI, muitas empresas contratam por PJ. Sim. Na área da saúde, muitas empresas estão contratando por PJ. Área de radiologia, na área de fisioterapia. E aí acabam que as pessoas têm que abrir suas empresas. Então, esse número vai ficando alterado mesmo. Então, faz sentido esses números. E tá tudo de acordo com aquilo que a gente tava falando, né? Rodrigo não concorda com metade disso. Ainda bem que a gente não deixou nenhuma espada aqui, nenhum pedaço de marca de pau. Vocês, cara? Que isso? Ainda bem que ficou só as mãos, né? A mão é só um jeito que ia apanhar. Não, você viu que hora que eu... A mão é só um jeito de fazer o cérebro funcionar melhor. Você que ia apanhar. A mão é só um jeito do cérebro fazer funcionar melhor. Fez tanto assim, mano, que eu já tava pensando que tava dando corda. Acho que eu vou bater alguém, você é doido, pô? Tô batendo. Pô, mas é isso, tô cara, batendo é nem complicado. quem eu quero bater, imagina quem eu não tenho. Imagine vocês, vocês estão doidos. Mas é. Eu acho que, tipo assim, a gente tem que estar com a mente aberta. Nem tudo que a gente passa ou não passa é a realidade do que tá acontecendo. A gente tem que estar atento a isso, que realmente acontece. Com certeza. Sim. Se nunca aconteceu, ainda pode acontecer. Tomara que não é bom. Já aconteceu comigo, aconteceu com minha filha. Não aconteceu comigo. Entendeu? Então, já assim, aconteceu, ainda pô. bem que ela estava bem instruída, né? E aconteceu no colégio, foi até ano passado. Pô, a mãe dela veio igual um bicho direto pro colégio. Eu falei, deixa que você se resolve. Mas, enfim, acontece. O tempo todo. Eu acho que quando acontece... Eu não tenho filhos ainda, mas eu acho que quando acontece com um filho, deve doer num lugar diferente, né? Eu imagino. É complicado. Eu não sei, assim, porque os meus nasceram... Meus filhos são brancos. Meus nasceram brancos. Eu roubei uma mulher branca, eu nasci com branco. Eu não sei se eles vão sofrer, não sei igual eu sofri. Porque eu já sofri várias situações. Provavelmente não, né? Provavelmente não. Mas assim, eu não posso, eu vou falar, foi isso ou foi aquilo. Mas assim, até já vi alguma coisa assim, ouvi, né? Não sei se foi você ou se foi ela que falou em relação a você com sua filha, por ser tão branca assim. Ele que é o pai, você que já é algo Já teve no colégio. Isso assim, é uma coisa bem, é um racismo bem indireto, né? Mas, tipo, não quer entregar a criança, mas cadê seu pai? Aquele ali, qual? Não, no colégio Teodora, a professora foi mandar ela pintar alguma coisa lá, cor de pele. Não, pinta seu pai. Não, acho que foi isso. Pinta seu pai. Aí Teodora pegou o marrom e, lascou no marrom, que na cabeça dela não tem problema nenhum. Marrom, a professora, mas Teodora, tá errado. Ela, não, papai é... Só que ela não falava direito ainda, não tinha aquela... De falar, não, a cor do meu pai é essa, não tinha. Ela tinha, acho que 2 anos e pouco, 3 anos. E ela pintou lá, lascou o pai de marrom. A mãe branquela e o pai marrom. Aí botou lá e a professora, não, tá errado. Não, papai, é papai, é papai. Ela, é papai, é papai, é papai. Ela não conseguia argumentar, mas foi. Aí a Simone chegou lá no colégio e falou, mas Teodora pintou. O pai dela é negão, pô. Assim, acontece, eu acho que nunca precisei falar nada pra minha filha. Ela brinca com o pai preto, nunca teve essa coisa da gente precisar frisar que tem que tratar o igual. Não, ela sempre tratou todo mundo igual, nunca tivemos nada de coisa de preto, de branco, nunca teve essa... Entende que você é uma vítima da sociedade. Ela me zoa e tudo, ela me zoa, ela não vale nada. Ela me zoa, mas assim, nunca tivemos esse caso que de repente acontece com você. Mas eu já sofri, já entrei no mercado, o segurança ficou andando atrás de mim. No mercado, já entrei em vários lugares, o cara ficava... Quando eu era pequeno, minha mãe segurava na minha mão, porque o medo da gente de sofrer essa coisa.
Acontece. Mas eu nunca tive de ficar chorando porque me chamaram de preto, porque meu cabelo era isso. Nunca levei isso pro coração. Gala de Roberto. Eu nunca... Tá, mas é isso, cara. Mas isso cada você tem que entender. Pô. Exatamente, pô. Cada um é cada um. Mas então, eu acho... Você não pode achar ridículo o cara que, foi chamado de macaco no estádio lá. Mas eu acho que ele tem que procurar uma ajuda. Ele tem que procurar uma ajuda. Eu acho que a pessoa não pode dar o poder em situação nenhuma, não é só porque é negro, ou situação nenhuma, de outra pessoa de fora ter o poder de acabar com o seu dia. Independente de ser negro, independente do que o cara falou, seja chamando ele de macaco, ou você falou que não gostou do olho dele, ou você não gostou de que ele fez um gol errado, ou que ele, na profissão dele, ele tem que se achar. A pessoa que tem que entender isso, que tem que procurar, para ela procurar se melhorar ou se estabilizar, para poder não dar o poder. Eu falo isso porque quando eu estava lá fora, eu percebi isso de uma maneira, foi estranha para mim. Eu percebi isso de uma maneira super estranha, que quem tinha esse poder era minha mãe. Minha mãe tinha um poder sobre mim absurdo. Minha mãe tinha um poder de falar uma coisa e meu dia ser o melhor dia do mundo, e ela falava uma coisa, às vezes, sem perceber, ela acabava com o meu dia. E às vezes ela, sem perceber, ela fazia isso. E eu entendi que aquilo eu não queria dar esse poder para ninguém mais. Eu não queria dar esse poder nem para minha mãe, nem para ninguém. De chegar e falar que o meu dia é isso, ou que o meu dia é aquilo, e eu ficar mal uma semana e aquilo acontecer. Então, não foi uma situação meio estranha, porque eu tava na praia, eu tinha um jeito também meio que não era muito legal de me afastar. Para eu não sofrer, por eu ter me excluído do meu ambiente, eu sofri por isso. Não foi uma coisa que me fez bem. Eu sofri por isso porque eu estava aqui com minha família, tinha meus amigos, tinha meu trabalho, tinha tudo, e eu que saí daquilo. Então, foi a opção minha, e eu tive que pagar por isso. Eu tive que sofrer, eu sofri as consequências da minha ação. Então, a minha reação inconsciente foi me afastar, de não ter contato, mas eu sofria, saudade de todo mundo, eu queria falar com todo mundo, mas aquilo, em certo momento, naquela fase, aquilo me fazia sofrer. Então, eu me afastei até da minha mãe. Não foi só dos meus amigos, foi da minha mãe também. E ela ficou quase 2 semanas sem falar comigo. E eu em outro país, em outro ambiente completamente, não vou falar hostil, mas desconhecido. E ela virou ela tinha um telefone do amigo meu, ela falou, liga pra sua mãe que é uma emergência. Quando ela fez isso, eu tava na praia, trabalhando, eu saí descalço, correndo no meio da rua, um telefone público, isso foi em 2003 para 2004. Eu saí correndo no meio da rua descalço, na Grécia. Não ser preso? Preto. Eu não ia perder, eu ia ficar quieto, mas descalço, sem camisa, preso, correndo na Europa, mano. Uma banda bem dada nesse neguinho. Cadê? Aí eu fui sair correndo e procurando orelhão pra conseguir falar, porque lá naquela época não tinha um WhatsApp que eu pegava o telefone, era telefone de cobrinha do Nokia que eu tinha. Você tinha que pegar um cartão, descascar o cartão, ligar para uma central, falar o código, a central ia ligar pro número que você deu pra poder a pessoa ligar e falar, gastar um dinheirão e falar 5 minutos. E foi isso que eu fiz. Depois de 2, 3 orelhões que eu consegui, no meio da rua, no sol, liguei. Minha mãe, não, meu filho, não era nada não, só tava com saudade. Roberta, foi mãe, se fosse outra pessoa, eu larguei o telefone assim, fiquei assim, ó. E eu tava suando. Eu transpiro pra cacete, né? E fiquei ali, fiquei. Mãe, por favor, mãe, nunca mais faz isso. Eu sei que eu também eu não era o mais correto, eu não estava na situação mais correta, mas assim, não faz mais isso. Mas a gente precisa conversar mais, você não me atende, não sei o que, tá bom, a gente foi conversando. Por acaso, depois daquela situação ali, eu fui entender que eu não podia dar aquele poder para ninguém. Da pessoa acabar com o meu dia e a pessoa melhorar o meu dia. Aí você criou esse mecanismo de defesa, tá dando certo, tá tudo bom. Mas assim, tem gente que às vezes esse cara pode ter chorado nesse dia, mas um monte de outras coisas podiam terem acontecido na vida dele. Foi só mais uma gotinha pro copo transbordar e ele ter
chegar daquele ponto, entendeu? Então, tipo assim... Vai procurar um psicólogo, vai procurar aí, a sua maneira, porque isso aí, se tá nessa... cada um tem que... Isso aí não tem jeito, é individual. Isso é individual, não tem como você botar num pote e falar que todo mundo tem que ser assim ou todo mundo não vai ser assim. Mas cada um vai ter a sua luta diária, vai ter que melhorar aquilo. Mas é errado, né, cara? Ninguém tem que ir pra estádio, ver o cara lá trabalhando e chamar ele de macaco e achar que a culpa é dele, que ele tem que ser certo. Tratado. A sociedade não é justa, a sociedade mas tem justiça pra fazer, mesmo que não seja muito boa. Foi montada em guerra que muitas vezes não foi injusta. Tudo foi feito em guerra, tem guerras até hoje, amanhã vai ter guerra e tem. Mas falar que é justo, não é. Agora, o que não pode é você deixar na mão dos outros, você ficar com 50 anos, 60 anos, 40 anos, deixar na mão dos outros aquilo que você deveria procurar e tentar entender e não dar essa força para ninguém. Porque não pode chegar você com 50 anos, 60 anos e a pessoa falar isso aqui, isso é bom? Não é bom. Você vai lançar o seu curso online sobre mente blindada. Eu não quero, não. Não sou coach, não. Aí, ó. Sou coach, não. Não sou coach, não. Aguarde. Só procuro, eu só falo, só tento eu me blindar pra isso não acontecer comigo, mas vai arrumar dinheiro. O pessoal tá precisando. Isso aí, o pessoal tá precisando de um montão de coisa, mas não sou eu que vou fazer isso, não. Então, aguarda, pessoal, vai vir. A Roberta já teve a ideia, ó, empresarem também. Então é isso, cara. Vou falar da nossa de história, igual os outros vendem aí, dessa coisa toda de ser coach, isso aí tem bastante coisa, porque, tipo assim, eu só pra finalizar aqui, às vezes eu vejo, teve até situação no trabalho lá, eu vejo os outros, porque os outros me vê, né? Eu não fico reclamando de que eu vim da sociedade, ou que muito pelo contrário, eu quero a resenha, eu gosto de falar besteira, eu gosto de rir, eu gosto de contar piada. Não sou muito bom de piada não, Wagner que é melhor do que eu. Eu não sou bom de contar piada não, mas assim... botar no show de stand-up. Eu não vou te empresariar ainda. Eu não sou bom não, mas eu não fico falando dessas coisas. Então os outros acham que, graças a Deus a gente conseguiu uma como é que eu vou dizer? Ter alguma coisa. Uma posição. Ficar uma vida tranquila, né? Assim, os outros acham que eu sou playboy, que minha vida, que eu morei lá fora, acham que eu fui fazer intercâmbio, né? Que eu papai mandou. Eu falo mais 2 idiomas, além do português, os outros acham que é aquela, como é que fala? Sorte. Foi uma sorte, parceiro. Caraca, isso é ótimo. Acordei essa semana, toda semana acordando 4 horas, 4h30, dormindo 11, meia-noite. Trabalhando mais do que eu tô. Empresário, né? Empresário. Trabalhando mais do que os outros. Entendeu? Trabalhando feriado, igual a gente estava falando antes aqui de começar. Estudou e trabalhou feriado. Trabalhei feriado até quase 10 horas da noite. Hoje não dá nem pra falar isso, porque o cara tá trabalhando, igual eu te liguei e falei, não estudou. Se estudar é pior, pô. Estudar é pior. É pior, pô. Não sei o que tá acontecendo, pô. Mas aí, será que as pessoas estão preparadas para pagar esse preço? Independente do que... Cor. Pessoas. Vamos falando de pessoas. Nem todo mundo tá. Pessoas. Mas não tá. Não tá, né? É isso aí. Mas tá bom. Não é pra tá mesmo, não. Não é pra ser todo mundo. É isso aí. Não é pra ser todo mundo. Então, às vezes, por mais que faça, as pessoas não vão querer fazer. Mas não vai ter não vai ter todo mundo. E isso é um fato. Não vai ter todo mundo que vai estar disposto nem disponível, não. E tá tudo bem, né? Porque se todo mundo também tiver, acabou. Mas eu acho que seria mais de uma consciência de uma maneira geral. Eu não vejo. Eu vejo, assim, igual teve lá eu tive na Noruega. O nível das pessoas na rua chega é difícil de comparar, muito difícil de comparar de um país com 5 milhões de habitantes. Entendeu? Sendo que o nosso 5 milhões não é nem o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro acho que da última vez que eu vi, acho que são 16 milhões de habitantes, só no Rio de Janeiro. Então, eu fui num país de 5 milhões e meio de habitantes. Mas assim, do jeito que eles fazem, do jeito que eles tentam no jeito que eles fazem de maneira geral, é uma coisa que eu acho que era o que a gente deveria se espelhar. Independente de cor, independente de onde que veio, independente de qualquer coisa.
O que é para a sociedade? O que é branco, o que é negro? Mas, pô, é muito difícil você comparar, né, cara, uma cultura de um outro país com e querer que, vamos fazer diferente. Porque aqui a nossa foi outra parada, né? Não, eu sei, mas eu sei, cada país é um país, não vai ser. Mas você pode pegar o que teve de bom lá, de uma maneira que foi bom, e adaptar a metodologia aqui. Não existe fórmula, não existe uma fórmula para nada. Assim, não vou falar para nada, não tô falando de química, não vou generalizar também, mas assim, numa sociedade não tem como você pegar um caso que deu lá e você fazer aqui, pegar do mesmo jeito que você fez lá e fazer aqui, não, mas tem, caraca, a gente precisa chegar daqui, como que foi? Vamos estudar aquela maneira ali e vamos estudar o que a gente pode. Agora, quem quer fazer isso? Como que vai fazer isso? As sociedades que melhoraram, que igual foi o Japão, que foi destruída na guerra e depois conseguiu ser o Japão que é hoje, a sociedade que é hoje, o que eles fizeram foi investiram na educação. Sim. Na educação de quem? Das crianças. Para depois que você não vai agora conseguir mudar a sociedade se você fizer coisas paliativas agora e se você vai conseguir mudar a sociedade. Não. Pode melhorar uma coisa ou outra pontualmente, ok. Mas estruturalmente, o que você quer fazer é só a urgência ou que é o importante? O que é o importante? É você melhorar a sociedade a longo prazo, para o seu filho, para o seu neto ter. Agora, se você quiser só aqui para ganhar voto, para fazer isso, para ter... É uma coisa. Agora, o que vai levar ser a sociedade que a gente quer, infelizmente não vai ser a gente que vai estar aqui para viver. Só que eles não querem. Esse aqui é o problema. É isso aí. Com certeza não vai ser. Eles querem ir para a próxima reeleição. Isso aí. É isso então. Então a gente tá ficando por aqui mais uma vez. Bate-papo aí. Ainda bem que não teve briga. E continuamos amigos e parentes. E é isso. Já uns projetos lançados aí. A Roberta vai empresariar o Rodrigo. O lançamento do curso. Em breve. É isso. Tô preparado pra isso, galera. É isso aí. Obrigado, Roberto, pelo bate-papo. A galera que tá curtindo aí, que ficou até o final também. Curte a gente lá. Compartilha, dá o joinha, dá uma força pra gente aí. E é isso. Posso nem falar de você não tem mais rede social? Não tem mais... Não tô com rede social no momento. Essa aí dá só da confusão. Mas eu agradeço muito o convite, o bate-papo, a troca. Obrigada, até a próxima. Vamos voltar agora pra falar de você. Eu queria fazer isso, mas se deu... Não vou falar nada disso não. Próxima vez pra falar do quê? Próxima vez que você voltar, a gente vai falar do quê? Vamos ver, vem. Vamos ver, não sei se eu vou nem falar contigo, falar pra ele. Vou excluir já você do grupo da família. Não tô. Não, nem eu. Nem eu. Eu nunca nem fui. Quem tirou ele? Não, eu nunca fui nessa família aí. E ele... Você não é de família de ninguém, pô. Você é da Silva. Sua família... Eu também não sou da Roberta, não é parente, não, pô. Não, tem um grupo de família que rola aí que eu nunca fui, pô. Só fico sabendo. Aquele lá, você já foi excluído. Tem uma outra família também que eu tô lá, que é assim, família abençoada. Por que eu não tô nessa família? Você não é dessa família. Você não é abençoado. Ninguém me quer. Não é nenhuma família. Tô largado, pô. Você é Silva é da família de todo mundo e não é da família de ninguém. Eu não tô na família também, não. Essa parte pode cortar. A gente tá... É família... Olha só, nós somos... É mesmo, pode acabar com isso já. Fala, galera. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que tá assistindo a gente, compartilhando o nosso, né? Nosso conteúdo. Exatamente, ativando o sininho, fazendo comentários, dando joinha, enfim. Vamos participar, pode chegar, pode fazer pedido, pode dar opinião, pode falar mal também dele, entendeu? Pedir dinheiro, só não sei se vai ter. É isso, chega junto e muito obrigado a todos que já estão compartilhando e estão dando aquela força pro canal, ok? Isso, deixa seu comentário que isso ajuda muita gente no YouTube a ter engajamento pra gente poder produzir mais vídeos pra vocês, mais conteúdos. Exatamente, pra cima. E segue, né? Ative o sininho, pediu, esqueci. Vai estar aqui o nome aqui, entendeu? @no Instagram, a gente tá no Instagram, tá no TikTok, tá no YouTube, e é isso. Muito obrigado por tudo. Vamos?